Boa noite a todos e a todas. Aqui tem todos e todas. Ok, gente, a todos, que engloba todas também. Hoje é a nossa última aula, né, de clarividência do nível mais baixinho, né? Só uma compreensão e alguns exercícios que a gente colocou, certo? Mas, como a gente disse lá no grupo, né? Era para ser 4 horas, já está em 8, e agora vai para 10. Estamos ganho, porque eu estou com vocês e eu me divirto muito, é muito bom. Para mim é tudo ganho, tá certo? Então, veja só, a gente ficou na outra aula, né? O que é que nos traz a clarividência? Então, nós vimos, né, a clarividência, não, a abertura do asno, no terceiro olho, né? Nós vimos que alguns tipos de clarividência, a gente já tinha visto em aulas anteriores, né? A gente viu um pouco de psicometria. E a outra coisa que a gente pode receber com o desenvolvimento do chakra ágina, né? É a pré-cognição, que é você, né, perceber de maneira acima dos seus 5 sentidos físicos acontecimentos que irão ocorrer. E tem uma coisa, gente, se não ocorrer, não é pré-cognição, tá? Vai virar sonho, vai virar outra coisa. Mas pré-cognição é essa percepção extrasensorial no qual o indivíduo percebe uma informação sobre um futuro local ou evento antes dele acontecer. Acho que quase todo mundo já passou por isso. Em geral, a gente passa com coisas bem pequenas. Mas, é claro, existe e existiram, né, pessoas que conseguiram perceber grandes fatos da humanidade, como, por exemplo, a Primeira Grande Guerra, a Segunda Grande Guerra, foram percebidos por diversos videntes. E levar em consideração que, por que é que a pré-cognição é um saco? Porque eu diria que 99,9% do que você tem com pré-cognição fala de desastres, mortes, catástrofes, tsunamis, pestes, covides, vírus, guerras. Por que isso? Porque são coisas densas, muito densas. Então, é mais fácil a gente perceber as coisas ruins, porque elas estão mais próximas da nossa vibração. Tá? Tanto que... Oi, Lude, fala, amore. Adoro Não, Lude, qual a pergunta? você podia acabar de explicar. Mas eu sei que são as coisas mais densas, mas tem como a gente prever as coisas também boas? Não no mesmo Tem. nível disso, ou então as coisas mais boas a gente não consegue prever no mesmo nível. O que acontece? Olha, é mais fácil, como a gente diz, né? Prever as coisas mais densas. Porque esse mundo é muito denso e nós ainda somos muito densos. Quando você começa o desenvolvimento, por exemplo, desenvolvimento mediúnico, a pessoa chega na mesa mediúnica, nossa, mãe, quando ela começa, entre aspas, né, receber as entidades, é cada entidade de arrepiar os cabelos. Pessoal pesado. À medida que vai passando o tempo, ela vai começando a receber, né, entidades mais leves, doentinhas. E por E que depois, começa a ficar mais pesada? por quê? Porque É. é mais fácil perceber o que é mais pesado. É mais fácil você perceber um elefante na sua sala ou a cabeça de alfinete. Gracinha, essa foi boa. Não. Então, eu quando comecei, meu Deus, isso não é isso, gente, meu Deus do céu. Aí depois, com os anos, eu percebi que os novatos faziam a mesma coisa, né? A gente começa de baixo. Quem vai Aí você começar desenvolver de baixo. são os primeiros degraus, né, da escada. Então, isso aí é o Claro. mais fácil, né? Então, a pré-cognição, ela vem através dos sonhos, né? Palpites, intuições, são os principais veículos. Né? Você sente que a coisa vai acontecer, mas dentro de clarividência você tem que sonhar e ver. Vidência tem que vir a imagem, tá? Intuições.
é um veículo da pré-cognição? É, mas não é evidência, nem clara evidência. E só é visto como pré-cognição se realmente acontecerem. Tá? Não adianta dizer, eu percebi isso, mas não tenho como provar. Não. Tanto que essas pessoas que têm certas habilidades, o que é que elas fazem? Elas preveem, escrevem, colocam lá na caixa do banco, de algum local, que elas só podem abrir depois de tantos dias que a coisa aconteceu. Aí elas tinham uma prova que tinham pré-cognizado corretamente. Ok? Vamos lá para outra coisinha, né? Os sonhos, tá? Aí a gente tem a explicação normal, né? A explicação psicológica, que os sonhos são representações de nossa realidade externa e isso nos afeta internamente. Os sonhos são a realização dos nossos desejos em psicanálise. Então, os sonhos seria sempre algo ligado à nossa personalidade e nossa personalidade atual, as nossas vivências, né, desta vida, as nossas problemáticas, as nossas demandas, aos nossos desejos. Tá, tudo bem, ok. Mas como é que a gente explica esses sonhos estranhos? Onde você está dormindo, aí o seu avô chega, fulano, avô, morri! Tá, obrigado por ter avisado, né? Aí, no outro dia, chega a notícia, vovô morreu. Como explicar esses sonhos? Por quê? Não está aparecendo o slide, não, é? Não, para mim está parecendo normal. Tá grande? Tá grande? Tá bom. Bom, não sei, eu enxergo bem. Magna não E tá. todo mundo vê. Magna não estava vendo, não. Às vezes ela deve estar no celular, Pro. Entendi. Deixa eu ver aqui. Tá bom, Magna? Tá. Melhorou. Ficou melhor. Tá bom? Tá, aumentou. Pronto. Aí, o que é que a Obrigada. doutrina espírita? Nada, meu amor, tem mais a que dizer mesmo. A doutrina espírita, os sonhos de um modo geral, e aqui inclui os sonhos lúcidos, são resultado da atividade do espírito no período em que se encontra desprendido do corpo material. Isso ele fala no momento que o físico, né, ele está em descanso, tá? Quando todo mundo dorme, né, o perispírito, contendo parte do duplo, não o duplo todo, porque se o duplo todo sair, você morre, parte do duplo, astral, né, se desprende, e você pode ser levado à dimensão do plano astralino ou do plano emocional. Todo mundo faz isso? Não. Às vezes a pessoa é tão presa à Terra, é tão ligada às condições físicas, que elas simplesmente, se você tiver evidência, você vai ver ela dormindo e acima dela o corpo energético. Também em estado quase de sono, né? Ele não está acordado. E aí ele fica ali. Mas, às vezes, nesse torpor, ele pode se afastar, mas com semiconsciência ou inconsciente. E aí ele vai ficar à mercê das marés astralinas, que vão levar ele para lugar bom, vão levar ele para lugar ruim, vão levar ele para lugar muito ruim. Diga, meu amor, quem foi? Aí eu não estou vendo. Deixa eu ver. Ludmila e Wilson. Por favor, Ludmila levantou primeiro, tá, Wilson? Fala, Ludi. Pro, me explica aí, porque o que a gente vê quando você fala disso é que agora na madrugada tudo, a biosfera está mais silenciosa. O que você poderia enriquecer para a gente nesse sentido? Que eu acho que também tem a ver, né? A biosfera está mais silenciosa porque os humanos deveriam estar dormindo.
E o que você quer dizer quando os humanos... Mas a maior parte está dormindo, o que você quer dizer? Pronto, exatamente isso. A biosfera está mais silenciosa porque nós estamos dormindo, nós não estamos realmente... A biosfera terrestre, a aura da Terra, tá? Que é formada também pelas nossas emanações. Se eu estou dormindo, eu não estou na Terra. Né? A minha consciência vai para outro plano. Sim. Então, eu estou agindo no plano dos sonhos. Eu estou lá, eu e muita gente. Agora, vocês já perceberam também que os acontecimentos fantasmagóricos são à noite? Sim. Por quê? Por quê? Porque lá é de dia. É o contrário? Isso eu não sabia. É a turma do espelho. É ao contrário. E por que também? Tem outras coisas também, né? Por quê? Porque os raios solares e os ectoplasmas fantasmagóricos não se dão bem. Raios solares e até lunares, gente, destroem o ectoplasma, dissolvem. E os fantasmas, tá? O que são os fantasmas? Os presos na Terra, né? Eles não conseguem se materializar. Aí por isso que eles preferem a noite também. Mas tem uma parte no Mas à astral... noite ele se materializa devido aos raios solares, de manhã ele não se materializa, é isso? É mais difícil. É, porque tem casos que acontece pela manhã, por isso que eu estou te perguntando. Mas é bem mais difícil. Aí vai depender, por exemplo, da quantidade de ectoplasma que ele possa absorver para se materializar. Entendeu? Ele pode usar o ectoplasma de um médio de efeito físico, de animais, de plantas. Mas aí você diz isso pela manhã ou você diz por causa da noite, por causa para ele utilizar para que ocorra isso pela manhã, o efeito? Também. Eles à só noite se já não tem a materializam se eles necessidade. tiverem ectoplasma. Eles só se materializam se eles tiverem ectoplasma. Tá. Aí você pode perguntar, e no cemitério que só tem morto? Calma. Mas tem gente em decomposição. Não tem gente em decomposição que ainda tem ectoplasma. Ah, tá. Entendi. Tá? Respondeu? Respondeu. O Wilson, isso vai falar umas coisas legais agora. Vai lá, Wilson! Não, só as pessoas estão presas, né, na Terra, né, essas pessoas ficam muito presas na Terra, quando fizerem a passagem, né, elas não vão fazer a passagem, né, elas vão se transformar em obsessores. Muitas casas que são visitadas, né, você vê barulho de geladeira, coisa mexendo, barulho de trinca, são o quê? São os moradores antigos que não se desapegaram ainda, né, da coisa material, né? Então eles se transformam em obsessores. O que a Malika falou também, né? Só complementando, né? Em horários de dia ou da noite, né? Jesus morreu, né? Foi crucificado, né? E faleceu 3 horas da tarde, né? Daí o além, as trevas, falou assim, então, 3 horas da manhã é minha. Então, por isso que acontece muitas coisas, né? 3 horas da manhã, né? Que é o horário das trevas. Eu vou perguntar para você agora, Wilson. Eu estou entendendo isso que você está falando. Eu estive num lugar que era uma escola, mas isso é no interior. Só que lá era um lugar que tinha sido um aeroporto, mas morreu muita gente. E quando eu cheguei lá, eu não sabia o que estava ocorrendo. E aí, menino, era coisa que eu via correndo para cá e para lá, para tudo que era lugar. Quando chegou a noite, então, o telhado não parava. Eu falava assim, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Entendeu? Aí eu te falo, era um lugar que teve uma catástrofe, entendeu? Teve muita gente que morreu, era um aeroporto muito antigo, isso era antigo lá. Mas aí eu falei, o que está acontecendo aqui que não me contaram? Aí que me contaram o que era o lugar. E isso era tarde, o Wilson. Não foi de noite. À noite, tudo bem, teve as questões do telhado, outras coisas. Aí, o que você me fala? Das 3 horas da manhã eu entendo, porque 3 horas da manhã é um horário, entre aspas, a gente fala sagrado.
Então, como a Malika mesmo falou, né? Nós temos de ter um ectoplasma, né? Ou alguém transmitindo prana para alguma criatura, né? Vamos falar assim, né? Quem são os doadores de ectoplasma, né? Ou prana mais assim fortes? Criança. Você nunca viu criança falando assim: ah, meu amiguinho, o amiguinho dele que ninguém vê, ele está materializando para ele, aquele amiguinho. Então, tem pessoas ali, né? Criando esse ectoplasma, esse prana, né? Ou consciente ou inconscientemente, né? Ou por dó, né? Olha, morreram X pessoas, morreram 1.000 pessoas, 500. Igual na Boate Kiss, né? Você chega perto lá, né? É um ucu-fucu de espírito, né? Porque existe uma comoção, né, nacional enviando, né, energia para eles, né? E eles ficam tudo alegre, né? Estão tudo lá se aproveitando. O que são somente obsessores, obsessores são só os coitados, tá? Eles não sabem nem que eles morreram. Eles estão por ali achando que eles estão vivos ainda. Daí tem os quiumbas, que são piores, os eguns são muito piores ainda, né? São seres maléficos, né? Então tem todos esses tipos de seres que podem estar lá. Vai, faça a obrigada. diferença entre quiumbas e eguns, por favor, por favor. Eu vou entender. Então, eu posso mandar um quiumba para você, por exemplo, Malika. Eu fico bravo, por exemplo, né? Qualquer pessoa, né? Pode, vou falar eu, né? Qualquer pessoa consegue mandar de presente, né? Um quiumbinha para outro amigo. Fala assim, ah, quero encher o saco daquela pessoa que me atormentou, né? Então eu mando, né? Um ser etérico, vamos falar assim, né? Um ser etérico, né? Uma forma pensamento forte, né? Atrás dessa pessoa. Fazendo o quê? Alguns procedimentos eu mando atrás. Só que ele não é tão perigoso, né? Porque ele é, vamos dizer assim, pau mandado, né? Alguém mandou, o coitado pega e vai. Já o Egum, ele já é o quê? Ele já é um ser já inteligente, né? Ele faz maldade porque ele gosta. Ele é um ser do mal mesmo, né? Então, quando nós falamos de que Umba ele é um coitado, alguém está manipulando, conseguiu achar ele por lá, né? Eu conheço alguns loucos, né? Que tem que Umba na casa, guardado. Eu falei, para que ele quer isso, né? Não, peraí. Um quiumba pode ser um ser humano desencarnado? Pode. Ou um outro ser, né? Que não foi Ou um outro encarnado ser também. que não foi encarnado, um não humano. Se isso? for não encarnado, não humano, pior ainda. Um quiumba não encarnado. E como é que esse teu amigo, ele guarda isso, gente? Não é amigo, não, é um conhecido. Mas é melhor chamar ele de amigo? Não, e ele sabe que não tem coisas que não se mexem, né, e que eu não gosto, né? Mas eu sei que ele tem uma coleçãozinha, porque quando eu entro na casa dele, eu começo a ter ânsia. Wilson, eu sou leiga no assunto, mas eu tive uma vez uma pessoa. É o que chamavam, que eles falam que guardam diabo na garrafa? Não, aquilo lá tem um monte de coisas, né? Ritos, né? De diversas coisas que fazem, né? Pode ser, né? O que é um diabo, né? Se você for usar o diabo, só no cristianismo que existe a figura de diabo, né? Nas outras religiões não existe, né? A figura de diabo. Mas eu já conheci gente de Umbanda e falava que guardava lá um ser dentro da garrafa. Tá, então se a pessoa da Umbanda falar diabo, ele é desinformado, no mínimo. Não sei o que era lá, né? E também nem quis saber. Seres de energia negativa, né? Nós não falamos, né? Nunca a gente fala assim, né? Que eu estou guardando um espírito, estou guardando uma energia negativa, né? Então a pessoa tem lá, a pessoa cultua, né? Um elemento, né? Um elemental, né? Um elementar, né? Não bom ali, né? Guardadinho, né? Quando você estuda a magia do caos, você cria esses elementais. Né? Aí, pessoal, como é que as pessoas dentro né, das tradições afro-brasileiras, né? Elas fazem isso? Elas assentam, Então, Malika, a pior das coisas que tem, né? As pessoas fazem tudo errado, né? Depois não sabe porque tem problema. A pessoa vê no pai Google, né, de Aruanda, como que faz uma coisa, né? Vai lá, olha, né? Fala, ai, que legal, vou fazer. Faz. Vem. Obedece ele? Não. A pessoa faz,
uma entidade qualquer vem, não vem aquela que ela pediu, né? Vem qualquer outra coisa inimaginável, né? E daí fica atormentando a pessoa mesmo, né? Então é isso que nós devemos tomar cuidado, né? Sem som. Vou te mostrar uma coisa. O que é que tu diz dessa coisinha aqui? Um gnomo. Só Você, isso? você sacralizou ele? O que é que você acha? Ele se tornou sagrado? Rapaz, ele não é muito sagrado, não, que ele é um diabrete. Se você não fez nenhum procedimento com ele, né? Ele é uma resina. Se você fez alguma coisa, e aparentemente você fez, né? Porque você coloca maçã para ele dura mais tempo, né? Você coloca outros materiais dura mais tempo, ele é um ser, né? Sagrado, né? Então, cuidado com o que você oferece e promete. Não, eu só dou maçã, não prometo nada para ele. O nosso pacto é, ele vai e vem quando ele quer. Ótimo, Ele não está melhor coisa. preso, ele é livre para ir. Tem hora que ele está... Hoje ele está sentado. Se você olhar, hoje ele está... Mas tem época que ele está por aí, sabe lá Deus fazendo o quê, né, filho? Melhor coisa. Não prendo, não. Não tenho nada que prender. Eu gosto dele, eu acho ele lindo. Já tentei arrumar uma mulher para ele, mas não fizeram, né? Acho ele lindo, só, amorosamente. Não peço nada a ele para ele fazer nada. Minha relação com ele é essa. Mas eu sinto que às vezes ele está bem assentado e às vezes ele não está aqui. A energia não está aqui. Aí pode, isso aí, você acha dentro da tua visão. Segura aí, Maga, quando tu pergunta. Isso pode me trazer alguma coisa negativa dentro da tua visão? Não, porque você fez uma... Por exemplo, provavelmente você usou Wicca, né? Ou magia natural, né? Magia natural. Então, Não faço com deidade, não. o que normalmente é usado, né? O Wicca ou magia natural, né? Não vai dar problema nenhum. Você não usa ele para fazer coisas que ele não deveria, né? É só Nada. uma coisa, né? Quando você promete alguma coisa, dê, né? Não, eu não preciso não pedir. Eu gostei dele, comprei na loja de Socorro, gostei, achei ele lindo. Pronto, aí botei a maçãzinha para ele, aí um dia eu vi que ele estava lá. Só, mas não peço nada a ele, não imponho nada, ele vai quando ele quer, ele vem, ele é livre. Às vezes, quando eu dou um cheiro nele, de vez em quando ele está dentro do armário, quando ele está vazio, eu boto ele dentro do armário, quando ele está cheio, eu tiro ele do armário. Eu, por exemplo, aqui em casa, né, na minha casa, né? Casa residência, né? Que eu moro, né? Eu tenho um assentamento, né? Do guardião que eu trabalho, né? Que ele trabalha comigo, né? E tenho também um assentamento, né? Da avó que trabalha comigo, né? Ai, eu adoro a avó, eu amo as vozes. Eu incorporo uma avó, né? Então, Eu amo. De vez em quando eu tenho umas. Maga, fala, Maga. Desculpa, Maga. Eu estava querendo saber. Desculpa. Fala, Não, Maguinha. pode continuar falando, era besteira, pode continuar. Não, tu ia falar do Mr. Pix. O Mr. Pizza é fake dói. Ela adora esse aí, comprou lá na loja. Essa roupa foi ela mesma que fez para ele, que ele não tinha essa roupa. E o mais interessante é que o cabo que fez ele não fez a companheira que ela pediu. Eu pedi, mas ele não fez. Nunca mais ele fez nada. Deixou meu bichinho sozinho. Né, meu filho? E eu não sou feio, não. Eu sou muito simpático. Filho aqui, mãe vai comprar uma maçã nova para ele. É isso aí, gente. Essas coisas. Eu me arrepio. Eu adoro aprender. Gente, vê só como essa aula é boa. Assim, aí os sonhos diários, vamos voltar para cá. Alguma pergunta aí, gente? Não, né? Vamos lá. Obrigado, Wilson, pela aula, querido. Ok, os sonhos podem ser não lúcidos, que são os sonhos sem sentidos, tá? Não tem história, é muito louco. Tem aquele também os sonhos psicológicos, que eles falam de alguma coisa que você está passando ou que você já passou. Às vezes ele vem como uma forma velada de te dar uma resposta a uma questão sua. E às vezes a resposta não é tão velada assim. Muitos cientistas aí falam que receberam, né,
a intuição através de um sonho. De Magna, pergunta ao Wilson. É o seguinte, ele falou aí que os móveis, né, geladeira, faz barulho. Eu tenho uma geladeira que teve um dia que eu acordei assustada porque eu não sabia o que danado era. Era cada uns barulhos, de repente ela começa a fazer uns barulhos. Ela veio da casa de meu ex-marido, né? Ele pegou a minha e deu essa, porque ele comprou uma mais nova e essa é nova. Mas ela faz tanto barulho. Agora, quando ele estava explicando, vocês falando, eu fiquei encafifada. Será que veio algum espíritozinho nela? Eu agora fiquei com a Pode ser pulga. defeito também, tá? Nem tudo é espírito. Ah, tá. Mas é demais os barulhos que ela faz, viu? Pelo amor de Deus. Eu teve um dia que eu pulei aqui da cama com um susto. Agora eu já me adaptei, né? Mas, enfim. Depois você falou, eu fiquei com a pulga atrás da orelha. E como é que eu sei a diferença? É simples, Magna. Você quer um jeito de saber a diferença? Sim. Você vai perto da geladeira e fala assim: quem está aí, por favor, apareça. E fala que você quer. É verdade, você não quer saber? Eu peço assim, exatamente. Apareça, porque você ficar falando isso pra mim, eu não durmo. Tá, eu vou fazer. Meu filho de 13 anos faz a mesma coisa. Ele fala, vai, aparece aí. Vou fazer. Vou botar Ele é um cara corajoso. Ô, Magda, não é aquele refrigerador Frost Free, sei lá, que ele dá uns estalos, né? Deve ser isso, mas veja, uma vez tem uma imagem, né, consta lá na loja, tu lembra? Que todo mundo saiu correndo. Eu peguei e fui lá, dei o símbolo do chocorei e joguei, né? Quando eu joguei, aí uma voz feminina disse assim: muito obrigado por me libertar. Aí eu fui, aquela peça que eu ganhei de presente, eu já deixei na loja, por isso que eu tive uma sensação não muito boa, aí eu deixei na loja para que ela fosse, né, sendo tratada, né? Aí quando eu virei assim, apareceu uma cigana, ou foi uma cigana, não foi com lá atrás, todo mundo se arrepiou, todo mundo viu. Meus funcionários, eu, Consta, não sei se mãe viu quando estava lá, mas foi bem interessante, não foi não, Maga? Depois eu vou perguntar, mas mesmo assim Socorro, é uma dessa aí que você falou e ela instala. Ok, então bora lá, né? Tem os semilúcidos, também tem experiências confusas, mas você consegue pensar, eu estou sonhando, eu quero acordar, e quase nunca acorda. Fica lá na sofrência, gente. Quem aqui já tentou acordar de um sonho e não conseguiu? Teve dificuldade. Eu. Pronto. Vou dar a chave de ouro, fácil, fácil. Você está em estado de catalepsia. O seu corpo já recebeu a ordem cerebral para não se mexer. Porque se a gente se mexesse quando estivesse dormindo, ia ser confuso. Né? Aí cai no sonambulismo, né? O pessoal que anda e pode se machucar. Então, você está lá, cataléptico, durinho da Silva Sauro, não consegue mexer uma pálpebra, um dedinho, um esforço triste, mas tem uma coisa que você controla: a respiração. Então, acelere sua respiração. Você acelerando sua respiração, o abdômen vai se movimentar, esse movimento vai se espalhar em onda pelo corpo e você acorda tranquilo. Fácil, fácil. Como é que você aprendeu isso? Me lascando, né? Porque ficava presa lá e não conseguia sair, até que prestei atenção nesse itemzinho. Oi, Corrinho, fala. Eu tenho dois modos mais fáceis. Eu rezo 3 Pai Nosso e me acordo. E quando uma vez não funcionou, eu já tinha rezado 3 Pai Nosso, 3 Ave Maria, não acordei. Aí eu cheguei, Miguel, me ajuda. Aí a vozinha fez assim, Miguel, não, Miguel, não. Aí eu acordei. Cada um tem o seu. Tudo bem, tá ótimo. Alguém pode ter outro tipo, aí, Magna.
já aconteceu mais de uma vez comigo, eu fico no estado, é catalepsia mesmo, mas eu fico consciente que eu estou dormindo, mas eu estou acordada, vendo tudo. Aí eu fico, como você diz, a gente fica aqui, acima do corpo, olhando tudo, mas acordada e sabendo que está dormindo e não se mexe de jeito nenhum. É bem... Você cansa de estar ali, né? Pronto, acontece isso de vez em quando. Ok. Outro tipo de sonho, né, são os sonhos lúcidos, que você sabe que eu estou sonhando, mas não é só isso, não é só estar sonhando, tá? Você sonha e você age dentro do seu sonho, tá? Você decide o que você quer fazer. O sonho não lhe leva. As suas ações, você escolhe as suas ações dentro do sonho. O que não acontece nos não lúcidos e nos semilúcidos. Você é levado pela corrente, certo? Como aquelas pessoas que pairam sobre o corpo. Mas o lúcido, não. Eu sei que estou dormindo e eu escolho que eu estou dormindo. Quando você vê um sonho que tem uma linearidade, né? Ele acontece de uma forma lógica. Ele tem uma história, ele está contando uma história. Quando você sabe que nessa história você está dormindo, quando você tem condições de escolher o que você vai fazer dentro dessa história, você está dentro de um sonho lúcido, você está dentro de uma projeção. É o que fala o catecismo no sonho. Os sonhos são a projeção do espírito. É o espírito se projetando para fora do corpo. Diga, minha flor. Málica, eu achava que sonho lúcido era só quando a gente controlava tudo no sonho, tipo o cenário, aonde que a gente está e tudo mais, e não só o que a gente está agindo ali dentro da situação que está aparecendo. Não é isso. Então, mesmo que esteja acontecendo uma história lá, uma situação, você entendendo que você está agindo, você fazendo as escolhas que você faria normalmente estando acordado, já é um sonho lúcido, mesmo que você não controle o cenário ou o que está acontecendo? É um sonho lúcido, na minha concepção. Vocês sabem que sempre tem pessoas que vão pensar diferente. Acolho, respeito, tá? E não me joguem nenhuma dessas coisas que o menino falou só porque eu penso diferente. Eu jogo nada, tá doido? Certo? Então, sim, é um sonho lúcido, tá? É um sonho lúcido. Agora, você formatar a paisagem astral, menino, tu é o cara. Não, assim, isso especificamente eu não experienciei. Uma coisa que eu fiz foi um exercício que era para identificar se eu estava sonhando mesmo, que é ficar esticando o dedo assim, e se o dedo esticar, é porque você está sonhando. Aí falam que é para você, tipo, olha para uma parede, imagina uma porta e você vai sair em outro lugar. Eu fiz isso, apareceu, primeiro eu olhei e falei assim, não tem porta, que droga, estou fazendo errado. Aí eu olhei para o outro lado, quando eu olhei de novo, a porta apareceu. Eu falei, gente... Isso aí, gente, o que você está fazendo é magia. Jura? Juro. Magia astral, né? Não é magia física, não. Certo? É você ter esse controle. Você quer entrar numa... Você está fazendo magia para uma escola. Para outra escola, você está trabalhando as suas projeções astrais. Uma das formas de sair do corpo físico você está lá deitadinho, relaxa o máximo possível que você conseguir, bem relaxado, e aí você faz um portal. E um portal que tenha dois pilares que seriam os portais da porta e aquela coisinha em cima que eu não sei o nome. Não me vem à mente. Então, quando você faz assim, agora eu estou aqui, e agora, quando eu passar pelo portal, eu estou no mundo astral. Aí você entrou. É uma forma de sair do corpo. Eu acho que era isso que tu estava fazendo. Diz, Lodi. Málica, antigamente eu fazia isso com facilidade, se eu quisesse ver você, eu encontrava você. Não no lugar que eu queria, mas eu conseguia encontrar você e falar com você. E aí você está falando isso, hoje já é mais difícil, eu estou voltando a isso, entendeu?
Mas eu já desejava antes De dormir. acontecer. É isso. E aí, a partir do momento que voltava, eu escrevia. E aí foi se tornando. Mas aí o que aconteceu que eu acabei muito, na época não tinha esse discernimento, entendeu? Automaticamente vinha todos também, os que não via onde estava o que eu queria, mas depois também surgiam outras pessoas, aí havia muita gente que já tinha desencarnado tudo, e nos lugares que eu passava, entendeu? Aí começou a incomodar muito. Essa que foi a questão. Sem saber o que está acontecendo, incomoda mesmo. Incomoda muito. Uma outra coisa para você determinar também o que é um sonho lúcido é aquele sonho que você dorme, sonha, acorda, dorme de novo e continua o sonho. Sim, Esse é considerado sonho lúcido também. sim. Diz Damásio Cordeiro. Tem uma técnica no budismo tibetano, né, que é chamado Yoga dos Sonhos. É basicamente para você treinar para ter esses fenômenos, né? Tá consciente que está sonhando, acordar do sonho, talvez, né? Mas basicamente para ficar consciente que está sonhando. No nível mais avançado, se você consegue estar consciente que está no sonho, então você entende que o sonho, de certa forma, também é uma extensão, uma projeção de você. E aí, dependendo na técnica, você pode recriar o sonho a seu bel prazer, né? Então você pode transformar as coisas, mudar de cor, abrir porta, viajar, levitar, mudar o cenário, aparecer pessoas, tirar pessoas. É como se você fosse um roteirista e vai reescrevendo o sonho naquele momento. Normalmente a técnica é para te ajudar a perceber que apenas está sonhando, você fica acordado. E aí, quando você fica acordado não, lúcido, que é um sonho, você fica um pouco mais neutro. Pode vir um monstro, mas você sabe o que é um monstro, está tudo bem, né? Vamos dizer assim. Mas no outro nível você começa a ver que isso é projeção mental. E aí dizem, né? O mestre dá a entender, mas ele não, ele só sorri quando fala isso, que isso é só a parte inicial da técnica. Que no futuro, com a prática, você vai entender que quando você está acordado, você somente está sonhando. E quando você perceber que você acordado está apenas sonhando, as mesmas coisas que você faz quando está sonhando, por que você não vai fazer aqui também? Mas o mestre não ensina isso, ele só sorri para você. Né? É uma iniciação, é um curso prático, teórico, mas que tem uma iniciação e um mantra para você atingir esses estados. Né? É legal. E tu fez o curso? Eu fiz. Eu vou matar esse cara, meu. Ensina pra gente, Judeu. O problema não é ensinar, é que é uma. Eu tô com áudio aqui, nem sei se eu apaguei o áudio. Estão me ouvindo? Sim, tá ouvindo. Ali no budismo, é, não tem muito ensinamento, não. O que eles têm é a iniciação dada pelo guru. Né? O guru dá uma iniciação e você tem um mantra, que em parte para ser falado no tibetano, mas já tem uma tradução também, mas é basicamente a energia transmitida pela iniciação. Eles chamam de yoga dos sonhos. Agora, eu por acaso hoje, por acaso, né? Eu vou receber um comunicado de um lama que está Sai a daí. fazer online esse treinamento. Tá? Eu passo para vocês hoje. Ele está reiniciando, não é a mesma pessoa com quem eu fiz, tá? Mas talvez até seja. Vão reabrir um novo curso. Eu fiz há muitos anos, tem uns. Deve ser super interessante, né? É interessante. É interessante. No curso, foi um curso de 2 dias, que, na verdade, na parte do curso, a pessoa fala sobre budismo. Aí, no final do segundo dia, começa a falar de sonhos e tal. E aí tem uma prática. E essa prática, assim, você faz duplas, né? Aí você dorme 1 hora e o cara te acorda. Porque a ideia é te acordar para ver se você lembra. Não acordar, eu estava acordado, eu estava sonhando. Eu lembro disso. Né? E você passa a noite inteira dormindo 1 hora e ficando de vigília a outra hora. Uau! E para mim foi bem legal. Para mim foi bem legal. Eu tive uma experiência bem,
bem bacaninha de brincar um pouquinho com o sonho. Né? Foi como pintar um quadro, quase. Foi bem legal. Legal. É essa questão de você estar sonhando e aquilo que quando você está sonhando, né, e realizando essas coisas, depois você vai realizar também no mundo físico, aí você parte para a questão da energia emocional necessária, que é energia astral, né, para você fazer magia no mundo físico. É, e o X da questão, e é por isso que os mestres não vão te ensinar isso, você vai ter que praticar muito, é o controle emocional. Emocional, moral, porque senão você vai fazer uma bagunça pavorosa, Vai né? sim. Porque lá, quando você está sonhando, no sonho, você está criando coisas, você já está educando a sua energia astral. Quando você despertar aqui, para você fazer magia no plano físico, você utiliza de energia astral também. Bem legal essa história, gostei. Legal, 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 legal. Vou procurar isso. Eu vou Ok, passar para dicas você, para. Edith. Legal, obrigado. Dicas para lembrar dos sonhos. Anotar os sonhos. Se você não consegue anotar, não tem um nome para designar aquilo, desenha, certo? Quando você acordar no meio da noite sonhando, não se mexa, porque quando você se mexe, a matéria astral, ela se dissipa e você não consegue trazer essa matéria astral para o cérebro etérico, para depois o cérebro físico. Então, fica lá quietinho, só rememorando, não te mexe, tá? Titule os seus sonhos. Hoje eu sonhei com o monstro do lago, hoje eu sonhei com a rainha das fadas. Titula, tá? E, como disse lá Ludmilla, mentalize aquilo que você quer sonhar antes de dormir, são dicas. Tem aquela dica também, tome 3 copos d'água antes de dormir, que aí você vai acordar a noite todinha para fazer xixi, aí você vai acordar quando você estiver sonhando. E quando você acordar, você escreve ou grava, né? O que você estava sonhando, e essa prática faz com que você aprenda a lembrar dos seus sonhos. Ok, a projeção astral, né? Eu acho que diferencia um tanto quanto do sonho lúcido, porque você faz a projeção astral, você se coloca projeção astral consciente, tá, gente? Consciente. É você sair do corpo, é aquela pessoa que sai do corpo, aquela pessoa que sabe que está sonhando, aquela pessoa que tem uma coisa a fazer e vai fazer, é aquela pessoa que vê os amparadores, é aquela pessoa que vê o próprio corpo físico. Isso é a projeção astral. Também existem técnicas. O terceiro olho aberto, ou desenvolvimento desses centros de clarividência, concede a gente mais esse poderzinho aí. Ok. A transferência, eu acho isso ótimo. Eu queria achar que me ensinasse a fazer isso 100%. É bom demais. A capacidade de transferir sua própria consciência para um novo corpo. Isso se chama também. E, Gideon, tu tá com a mão levantada, vai cansar, vai dar. Oi. Certo? Que aí eu não estou lhe vendo, cara. Você bota a mão, eu não lhe vejo. Certo? A intrusão, né? Para mim, é uma espécie de possessão, né? Você entra no campo do outro e você se apossa das percepções que ele tem. Eu gosto muito de gato para fazer isso. Gato é mais tranquilo. Tem Maguinha! Não vou pegar você. Eu fiz essa semana, mas eu fiz com a técnica que você ensinou do rosto vazio, certo? Eu fiz com os meus cachorros. Aí eu pude sentir e ver o que é que eles estavam, a necessidade e como é que ele viu tudo aqui dentro, a casa, as pessoas, entendeu? E especialmente eu fiz com Sophie, porque Sophie é bem delicada, né? Tô bem meio desastrada. E ver com os olhos do bichinho, o que é que eles estão vendo aí, né? E isso aí você pode colocar a sua consciência, você pode colocar num objeto, você pode colocar num ser humano
colocar num vegetal. Nunca vi no elemental, não. Mas, como é outra consciência, pode ser. Levantou Socorro e Adriana. Não levantei, não. Então, fala, Drica. Quando alguém faz essa técnica com a gente sente que tem alguém entrando e percebendo o que está acontecendo com a gente ou não? Se você for sensível, você vai perceber alguma coisa. Se você for treinado, você vai saber que vai estar sendo invadido. Depende do seu treino, da sua sintonia fina. Como é que seria essa situação? A presença de alguém junto de você, ou dentro de você, alguma coisa estranha, como se não tivesse, você não tivesse só. Diz Flobela e depois Socorro. Boa noite a todos primeiro, que eu ainda não disse boa noite a ninguém. Então, o que é que eu queria perguntar? Numa situação dessas, nós temos essa sensibilidade, o que é que nós podemos fazer? Ou por um lado, para nos proteger disso, e por outro lado, quando nós percebemos que isso está a acontecer, o que é que podemos fazer? Para cortar essa invasão, não é? Para não invadirem sua casa, o que é que você coloca? Muro, porta, grade, cadeado, chave, cachorro. Assim como é em cima, é embaixo. Então, para que ninguém entre em você, crie muros. Qual é o nosso muro? Nosso campo áurico. Vamos botar o muro, ou o nosso campo áurico, são as portas, os cadeados, as chaves, né, as grades. Você se blinda. Então, os exercícios áuricos, além de tudo e acima de tudo, um bom comportamento. Porque aí você não vai gerar coisas que danificam a sua aura. A construção de um equilíbrio emocional. Por exemplo, uma das coisas que mais perfura a nossa aura é o nosso medo. E o pior tipo de agressão, porque vem de dentro para fora, não vem de fora para dentro. Então, você busca isso. É uma forma de você se defender da invasão. O cachorro. Quem são os cachorros? Olha, gente, eu adoro cachorro, vocês sabem disso, né? Isso aqui é uma coisa assim, grosseira, para ficar bem simples, porque eu não sei explicar direitinho. O cachorro, que é o guardião. O Wilson, né, falou nesse instante que ele tem um assento de guardião na casa dele. Então, você ter uma deidade, uma entidade, um espírito familiar, uma forma de pensamento que lhe resguarde desses ataques. A terceira coisa é a sua força de vontade. Aí a gente chama força do mago. Se eu estou sendo invadida, eu percebo que eu estou sendo invadida, eu digo não. Eu estou numa mesa mediúnica, ou estou fora, vou colocar fora da mesa mediúnica, chega uma entidade para incorporar, não. Se eu conseguir ser mais forte que ela não vai entrar. Se minha vontade for menor, ela vai entrar. Opa, o Wilson vai ensinar a gente. Fala, Wilson. Gratidão, Mali. Só um detalhe, né? Ser mais forte ou não, né? Nesse caso, nós temos que ter cuidado, né? Geralmente, nós aceitamos, né? Senão chama possessão, né? Então, nós temos de ter esse cuidado, né? São poucos os espíritos, entidades, né? Que fazem possessão. Normalmente, né? Nós aceitamos, né? Isso, né? Consciente ou subconscientemente, né? Nós falamos, não quero, mas o seu subconsciente, assim, é bem que eu queria, né? Será que ele não resolve? Daí vai ter uma incorporação, acostamento, ou qualquer outro, né? Tipo, né? De incorporação que possa existir. Uma outra coisa, né? Cuidado quando fica, eu falei de assentamento, né? Eu tenho basicamente 2 aqui, né? Não são 2, mas são 4 em 2, né? Diferentes, né? Só que energia sem controle é o caos. Cuidado quando vocês ficam assentando muitas coisas. Eu tenho um conhecido meu, né? Que ele tem, acho que 20 e poucos assentamentos na casa dele, né? Então, quer dizer,
loucura, não vai resolver, né? Então, nós temos de ter essa percepção, né? Não adianta encher de tudo quanto é coisa, né? Se eu virar aqui a câmera, né, que está no meu notebook, eu tenho várias coisas aqui no meu escritório, né? São coisas, né, que têm cada uma a sua finalidade, né? Eu sei o que estou fazendo, eu sei por que ela está aqui, né? Cuidado com o pai Google de Aruanda, né? Ou magia que a gente acha por qualquer lugar, né? Ah, que legalzinho, eu vou fazer isso. Pode ser que funcione ao contrário do que você queria, tá? Fala, Socorro. Peraí, Maga. E na casa dele ele tem um altar, um bem grande, belíssimo, suntuoso, de fazer inveja a qualquer um, né, Wilson? Wilson, ouvindo, Wilson. Estou, eu não tenho altar, tá? Eu tenho assentamento, é diferente. Eu também Eu tenho não um sei qual a altar em outro diferença, assim, local. mas é belíssimo, é de fazer inveja a qualquer um, é show, show de bola. E a Adriana, a gente, assim, no meu ponto de vista, a gente tem proteção naturalmente já. Nós nascemos com proteção. Quando eu fiz o curso com força de proteção, eu vi Jesus descendo no crucificado e uma voz bem forte, assim, de que adiantou o meu sacrifício. Aí eu não fiz mais. E nem uso nenhuma técnica, né, Maga? Às vezes eu sinto que tem alguma coisa, eu falo com ela, ela faz isso, faz aquilo, bota esse símbolo, não sei o que. Para mim é muito complicado, eu gosto de coisa bem simplificadinha. Aí eu não faço. Mas, assim, uma vez eu estava no reiki e um dentista ele invadiu meu espaço. Aí, mas a energia dele era tão sutil, tão delicada, assim que ele passou, como se estivesse passando uma leve brisa fria, assim. Aí eu olhei assim para ele e disse, eu não deixei você entrar em mim. Ele chegou, invadiu meu perispírito, ele disse, deixou, deixei não. E, portanto, não faça mais. Da outra vez foi um adorador de demônio. Ele entrou e ele ficou lá na minha frente, ficou lá na minha frente, eu no caixa conversando com o pessoal, e na frente ali. Aí daqui a pouco eu só vi ele desequilibrando. Aí ele chegou para o gerente e disse assim, eu tentei invadir o espaço dela, mas eu levei uma tapa tão murro, tão grande, que eu quase caía. É porque eu estou vestido de preto. Ele foi em casa, se vestiu de preto e voltou. Depois ele foi ele que falou. E ele ficou lá até desistir e não voltar mais, veja. A gente sente e às vezes a gente não sente. E às vezes uma vez estava sendo invadida, aí assim, na minha frente eu sentindo aquela energia batendo, entrando em mim, aí eu peguei a mão e na frente do caixa eu fiz uma reta assim, né? Aí depois eu descobri, fui perguntar à Maga, disse assim, que ali foi, você fechou-se, você fez uma proteção. As coisas me vêm natural, então eu às vezes nem sei o que estou fazendo, né, Maga? E faço sem fazer. Invadir seu espaço só invade se você estiver frágil, doente, se você estiver em sintonia. Eu digo que é uma luz vermelha que pisca. Só chega se você permitir. Ok, gente. Por aí. Bora lá? Ok, então, outras coisas que a clarividência vai nos trazer, né? A libertação dos ciclos de existência. Poxa, vai conseguir isso? Claro. Você pega uma pessoa que é bem material, que não tem conhecimento nem crença, certo? Em nada que não faça parte do mundo físico, e a partir do momento que se descortina para ela esse dom, esse presente, ela começa a perceber que existem coisas muito maiores e melhores, ela começa a ansiar por isso. Ela está começando a buscar a libertação, né? Busca, tá? A ligação com o eu superior. Entre uma das coisas, né, que essa abertura nos dá, é nós termos acesso ao nosso verdadeiro eu. É quando o eu superior, né, consegue colocar os seus anseios à personalidade e a personalidade cede. Já não sou mais eu que vivo, mas o Cristo que vive em mim. Tá? É porque o eu superior já tinha se apossado de Paulo de Tarso. Tá? E essa sensação de unidade espiritual. Eu e você e todos somos um. Tudo isso através das percepções, né,
do nosso aparelho que nos proporciona clarividência. Ok, gente, a gente... pronto, aí a gente viu as tigelas. Ninguém trouxe o gato. Poxa vida, gente. Cadê o gato? E nem a Andréia tá por aqui, com os cachorros dela. Pronto. Ok. Criaturas bonitas e belas. Deixa eu ver aqui, alterar layout, mosaico. Pronto. Quem puder abrir, gente, a câmera, quem puder, né, para os outros verem. É bom, né? Vai ser a nossa última aulinha. Eu sei que tem gente que não vai abrir. Cristina está trabalhando, Socorro está descabelada, pronto. E a maioria abriu. Mas é isso mesmo, cada um do seu jeito, não tem como. A gente tem que abraçar todo mundo do jeito que é, né? Não está realmente nos fazendo mal, tá? Não tá. Ou eu quero um beijo também. Olha, nem tá descabelada, a gente tá mais arrumada, esse chique todo. Essa minha irmã é muito Estava bonita. atendendo. Eita, Meite Maria do céu. Aí, a filha de Magna, como é bonita e gostosa. Poderosa, inteligente. Ela é danada, é meu trem-bala. Eu chamo ela trem-bala. Quando ela passa, ela arrasa. Quarteirão, ela é o cara. Veja, a gente pode parar por aqui, ou se vocês quiserem, a gente pode fazer alguns exercícios. Tá certo? Deixa eu dar uma cacetada, né? Vocês viram que eu coloquei lá os círculos do trabalho. Tá ok. Pra gente treinar. Tem as tigelas e tem um bocado de exercício. Daqui, eu só tenho certeza de uma pessoa que fez os exercícios. Que eu só vou dizer a primeira letra. Ludmila. Ludmila de Cássia Mesquita, só a primeira letra. O resto eu não faço muita fiança que fez os exercícios, não. Gideon disse que está. Gideon, coitado, está trabalhando mais do que caixa de banco. Gideon está com a cara de quem está muito cansado. Muito cansado. Ele está trabalhando por demais. Por demais, né? Estou sabendo. É bom que entra dinheiro, né, Gideon? Mas também a gente não se diverte, né? Mas tu não tira nem uma foto da turma todinha. Eu não sei tirar, não. Também. Quem souber e puder tirar, era legal. Mas eu não sei tirar, não. Como é que tira, não, uma foto disso aqui? Ok? Ei, Pronto, eu tiro agora. Tira, Magda, tira. Tiro. Não aparece, Socorro. Socorro, fica aí, peraí. Quando for tirar, vocês aí vão dizer X. Pronto, tu avisa para fazer X. X. Espera aí. Pronto. Peraí. Oh, meu Deus, Socorro, apareça, senão eu não consigo. Estou aqui. Pronto. Então, podem sorrir agora. Todo mundo. Menos eu, de novo. De novo. Pô, mulher. A musculatura está doendo, minha filha. Pronto. Deixe-me Pronto, gente. Se agora. vocês quiserem poder fazer algum exercício, se vocês quiserem, tiverem tempo, a gente poder fazer. Eu pedi até para trazer o nome de uma pessoa, né? Para a gente trazer e ver se a gente conseguia ler. Trouxeram alguém, querem fazer, porque essa aula é bônus, né? Vocês estão aqui porque vocês estão de gaiato no navio, porque gostam da turma. A turma é boa mesmo. A turma é boa, né? Coisa boa. Não, né? Pelo que eu vejo, está todo mundo cansado, quer ir embora? Maga, vamos fazer esse exercício com a pessoa? Não, vamos fazer. Você não responde, gente. Eu me sinto assim, jogada ao vento. Oh, Jesus. Não, quer fazer sim. Wilson, dá um nome aí da pessoa, Wilson. Sério. Wilson tá sério. Não, que eu tô medicado hoje mesmo, né? Eu tomei muito remédio hoje, por isso. Ele tá dodói. Tô mais pra lá do que pra cá. Tem isso não, Wilson. Funciona do mesmo jeito, viu? Manda o nome Não, da Wilson, não pessoa. precisa fazer não, meu amor. Faça não, Maria, não posso me chamar. Tu tem o nome de uma pessoa que possa dizer pra gente pesquisar ela? Sim, Lucas. Pronto. Lucas de quê? Quer que escreva o nome? Eu estou escrevendo. Lucas. O nome. Sirtori. Lucas. Como? Sirtori. Vai, escreve logo.
Ou então dita aí pra gente. Sirtori. Sirtori. Vamos lá com a cabeça que não existe, tá? Bora tentar trazer essa pessoinha e ver o que é que a gente sente. Agora sim, em imagem, gente. Por favor, tenta trazer em imagem. Pelo menos tenta. Não, coloca aí. Eu quero ver em imagens, tá? Aí a gente vai ver o quê? A saúde, tá bom? Pode ser? Vamos tentar fazer essa vibe. Pode aparecer outras coisas? Pode. Mas aí você já está educando a tua evidência, tá? Ó, tô trabalhando, vai pro seu canto. Muito bem. Escrevam para depois mostrar que escreveram. Tá escrito aqui, ó, registrado em cartório. E assim, o que eu acho interessante, nesse grupo não, mas em outros grupos que a gente já fez esse curso, é que as pessoas tinham muitas visões espirituais, né, do outro lado. E quando chegava para fazer aqui no tete-a-tete, físico, se perdia. Sim. Quem vai provar contra o cara? Ninguém. Se perdia. Eita, tristeza. Pronto, desativei o som da Cris. Certo? Aí se perdia, não conseguia ver as coisas aqui que estavam acontecendo. Aí ficavam todas cheias de dedo. Gente, é normal, a gente não está acostumado a fazer esse tipo de coisa, não. Né? É muito mais fácil dizer, estou vendo o outro lado do que está vendo aqui. Aqui é mais difícil a gente ver mesmo. É muito mais difícil. É a falta de prática da gente. A gente praticar, a gente consegue. A gente tinha lá em Olinda, eu fiz um grupo de estudos psíquicos, e a gente se reunia todo sábado, ficava 2, 3 horas só fazendo exercício. Nossa, mãe, o pessoal desenvolveu para dedéu mesmo. Mas, em geral, eu estou vendo lá no mundo astral. Tá. E agora aqui, como é que fica? Bora lá. Wilson, tu pergunta, quem quiser aí, do jeito que está na tua tela, dirige agora. Pode ser por ordem, que eu estou aqui na tela. Adriana, pode começar? Oi. Então, eu não sou muito boa nesse negócio, não. Da outra vez eu não vi nada, né? Dessa vez, a única coisa que eu percebi
foi um desconforto na região do tórax, uma coisa relacionada ao coração ou pulmão. Foi o que eu senti. Mais alguma coisa? Nada. Foi com muito esforço, eu nem sei se foi direito, mas enfim, pelo menos agora, pelo menos alguma coisa veio, tá? Às vezes vem e a pessoa ainda não apareceu no plano físico ainda, pode ser, né? Tá bom. Obrigado. Gideão? Consegui fazer uma leitura ou um contato. A coisa que me veio foi mais assim, personalidade, como se fosse uma pessoa teimosa ou birrenta, e que ela, de uma forma ela tem uma luta com o pai, e ao mesmo tempo ela é muito parecida com o pai. A sensação que ela tem um quê meio solitário, como se ninguém, ela não tivesse um lugar, uma aceitação, ela estivesse sempre tendo que cavar um lugar dela, por isso ela se torna muito teimosa, muito obstinada. Deve ser uma criança meio birrenta e a adulta ela é meio, parece meio obstinada, né? Mas ela parece tentar se livrar de uma coisa e ao mesmo tempo ela repete uma coisa ligada ao pai, uma semelhança, mas meio assim, com uma sensação meio assim de não compreendida, talvez perseguida, talvez solitária, talvez fazendo muito esforço pelos outros, né? Foi a minha sensação, não sei se tem a ver. Estou só anotando aqui. Ótimo. Mais alguma coisa, Gideão? Ludmila? Por enquanto, não, obrigado. Eu não sei, eu acho que ele é um homem branco. Ele é mais para magro. Alguma coisa na garganta. E alguma coisa em rins, vesícula dele na parte abaixo. Esse homem, acho que tem cabelos castanhos, não sei. E ele tá com raiva e ele tá triste. É isso. Flor Bela? Então, a imagem que me apareceu foi um homem magro, a pele mais para o branco do que para o moreno, por volta de 1,70 m de altura. Eu vi-o com uma calça escura, um casaco, sem ser paletó, não é? Mas não é um casaco desportivo. Assim, claro, não chegava a ser branco, mas também não era bem amarelo. E aquilo que me fez mais, que me chamou mais a atenção foi o facto de a energia dele não flui. É como se houvesse um bloqueio, não é? Não há fluir de energia, nem de fora para dentro, nem de dentro para fora. A sensação que eu tenho é exatamente um bloqueio, uma certa indiferença, algum tipo de desconexão até, inclusivamente. Foi exatamente o que eu senti dele. Foi isso que chegou. Ótimo. Mais alguma coisa, Flor Bela? Não, foi só isso. Gratidão. Obrigado. Magna? Eu senti uma dorzinha saindo aqui na parte do pescoço, descendo pelo braço, irradiando pelo braço, né? Pegando uma parte até aqui, da parte das costas. E também, primeiro eu senti aqui, a parte atrás da orelha. O que significa que é uma rigidez, ele tem uma rigidez, ele tem um problema também com o pai, do lado esquerdo é pai, e aí a questão também relacionada a trabalho, que alguma coisa que ele não está aceitando, então ele entra nesse conflito.
E aí tá sendo bem difícil para ele aparece essa dor, né? É aquela, não sei se é uma dor física real, mas foi o que eu senti. Mais alguma coisa? Não, só isso. Gratidão. Maria Cristina? Oi, o que eu senti é que essa pessoa é um homem pálido, a pele um tom amarelado, tem alguma dificuldade nas costas, como se tivesse um, uma corcunda, uma dor que faz com que fique mais encurvado, e senti uma amargura. Só isso. Socorro? Oi, querido. É interessante que todos acertaram, todos sem exceção. A área do coração e pulmão, como a menina falou, não sei quem falou, mas o que mais aqui. Depois eu falo lá no final. Eu enxerguei ele assim, magro, de cabelos encaracolados, certo? Com a cabeleira farta, moreno, cabelos encaracolados, magro, deixa eu ver aqui, encaracolados, magro, despojado, a roupa dele vestir, é uma camisa de malha, como a Flor disse, meio amarelada, com a bermuda mais escura. Eu o vi de dia, vestido de forma despojada, em frente de uma residência, de uma casa, e me parece que tinha uma bicicleta, não sei se é ele que anda a bicicleta, talvez a dor que alguém viu na coluna seja até a posição dele andar. Parece ser uma pessoa aparentemente simples em seu modo de vestir. Moreno, rapaz jovem, aparentemente jovem, ele seria, vamos dizer assim, que ele seria um sonho de consumo para algumas pessoas, mas gosta de se aproveitar das outras pessoas. Não é que seja ruim, é sua necessidade. Aqui é descrevendo, que eu descrevi lá em cima, e aí eu coloquei aqui assim, que todos acertaram realmente dele, ele apresenta toques, ele tem muita raiva, ele tem muita revolta, ele tem problema de manter em algum serviço, um emprego, certo? Ele não gosta de assumir compromisso, é assim, o que mais? Muita raiva, muita revolta, muita raiva. Mas a frase dele seria mais ou menos essa: deixa a vida me levar. Coisa, Socorro? Não, só isso. Málica? Eu vi um jovem, tá? Um rapaz, me parece ser familiar, mais para magro, tá? Mas não é que seja magro, acho que é mais aquele cabo que tem aqueles músculos coladinhos assim, mas não é aquela. Não tem carne, mas também não é magro, tá? É mais para branco. A musculatura das costas dele é comprometida, somente a parte de cima, né? Ele sente dor na coluna, e eu acho que isso está ligado aos discos da coluna, certo? Para mim, ela é alta, mas como eu sou pequena demais, quase todo mundo é alto para mim, né? Tem isso, né? Eu estou vendo da minha pessoa, tá? E é uma pessoa, isso aí, essas coisas eu vi. Agora, o que eu senti, que ele é uma pessoa muito nervosa, ele está em desequilíbrio. Então, ele pode ser agressivo de vez em quando, com condutas que não são muito bem aceitas, por aí. E só isso. E agora é a hora da verdade. Gente, segura. É para eu contar agora a história? Ele tem aproximadamente 1,75 m, né? Ele tem cabelo encaracolado, né? Também, né? Bem encaracolado, né? Principalmente quando fica grande, né? O cabelo dele. Ele tem TOD, né?
como o Gideon já achou, né? Ele luta jiu-jitsu e taekwondo, né? Também e karatê, né? E sempre está em campeonato, né? Por isso as dores, né? Que algumas pessoas observaram, né? Não gosta de frustração, né? Principalmente se ele perde, né? Em alguma coisa, né? Então ele fica com bastante raiva, né? Ele tenta seguir o pai, né? Em praticamente tudo, né? E o pai também, quando era o pai dele, né? Quando tinha mais ou menos essa idade, né? Dele, né? Até um pouco mais velho também lutava, né? E em campeonato, né? Então vira uma competição, né? Dele, né? Por isso que a raiva, não compreender, a angústia, tá repetindo coisas do pai, né? Ele tenta repetir tudo o que acontece, né? Ele não tá corcunda, né? Tem uma postura boa, né? Ele tem uma postura boa, né? Sim, ele tem alguma amargura também, né? Sempre, né? Às vezes fica triste, às vezes não, né? Não desconheço problemas em rim, fígado, coisas assim, né? Só a angústia mesmo que é mais identificada, né? Grande parte, né? Está certo, né? A energia não flui, né? Porque ele tem bloqueios, principalmente para não ver tudo, né? O que acontece com ele, né? Ele tem bloqueios para não conseguirem ver isso, né? Nele, é tudo, né? Nele, né? Algumas coisas eu até achei surpreendente conseguirem ver bastante coisas dele, né? Eu achei que não ia dar branco, né? Na maior parte, mas basicamente, a grande parte está tudo correto. A questão do fígado, ele pode sim ter uma predisposição ao fígado adoecer, porque ele é raivoso. Então, o fígado, ele absorve toda essa questão da raiva, ele adoece, independente da pessoa beber, comer gordura, mas aí o fígado fica nessa energia, né? Sim, Se com certeza. desequilibra. Ele ainda não bebe, se ele beber, ele apanha. Mas o que ele joga para o fígado já, o bichinho já sofre. É teu familiar? É meu filho. Eu achei, mas não quis dizer. Se ele beber, ele toma as coisas. Eu também achei que era o filho dele. Meu filho. Achei. Agora, ele tem problema muscular nas costas, talvez por causa da... Às vezes é dor, né? Porque ele exagera, né? Principalmente quando eu vou assistir treino, campeonato, né? Daí quer fazer mais do que devia, né? Daí acontece o quê? Exagera, tem torção, né? Agora, é aquele musculoso que não é musculoso, aquele músculo todo entradinho, ele é uma pessoa normal, só que é forte, né? Só que é forte. É bonito ele. Olha, tem Socorro e Cristina para falar, Bici. Chama aí, Wilson, toma conta, é teu. Pode falar. Então, eu vou falar, tá? Então, Wilson, quando eu vi, e eu achei que ele tivesse alguma coisa na coluna, pode ter sido isso, a questão da musculatura trabalhada, porque o que eu via era essa musculatura mais como, sabe, quando a gente faz, como ele é um atleta, ele tem uma musculatura mais definida, né? Não estou falando que ele seja um homem alto, musculoso, mas os músculos são mais trabalhados, mais resistentes. Sim, sim. E uma outra coisa que eu percebi no início era uma questão de uma sudorese, sabe? Uma pessoa que ficava irritada, mas transpirava demais. Com certeza, ele faz isso igual eu também. Gratidão, Wilson. Gratidão. Socorro. Help. Socorro desistiu. Tá me ouvindo? Tô. Veja aí, querido, tudo que todo mundo viu, quando as pessoas, mesmo que eu não tenha visto, quando as pessoas falaram, eu fechei os olhos e vi. Por exemplo, a coluna dói. Segundo, alguém falou que o pulmão, acho que foi a Adriana, e coração.
é porque é tristeza. Então, não É. é que ele esteja doente, mas ele tem probabilidade de adquirir os mesmos sentimentos. Vamos dizer, quando a gente fica mergulhado nesse mesmo sentimento por muito tempo, a gente adoece. Então, a coluna é inflexibilidade, a coluna é pai, é se prover, é medo, certo? Então, vai por aí, é muita coisa. E cada vértebra tem um significado. Pulmão, aí denota tristeza. O que é que ele quer provar? Talvez até que seja melhor do que o pai, você estaria entregando até na psicanálise, na castração, né? Então, ele teria também problemas de pulmão, ele tem tristeza, rins, medo, certo? Eu também, quando não sei que alguém falou, aí eu também olhei e vi. E também transpira, pessoas muito inflexíveis, ou quando acham que o pai não reconhece o seu talento. Não é que o pai não reconheça, é que às vezes a gente diz, mas o filho não escuta, né? Que ele é maravilhoso, que ele é perfeito. Então, esse transpirar dele é muito bom ver também diabetes. Por quê? Porque quando o filho acha que o pai não reconhece, ou às vezes quando ele tem que se substituir o pai em alguns momentos, ele fica sobrecarregado e vai sobrecarregar o pâncreas, certo? Então vem a diabetes, né? Então pode ser por sobrecarga, mas também pode ser por crença dele limitante, as crenças que nós temos, que a gente não alcança nunca aquele ideal que o pai e a mãe projetam na gente, por mais que a gente faça, né? A gente sempre acha que não fez o suficiente. Então, eu olharia tudo isso com amor e com carinho. Tudo que o pessoal disse, eu acho que eles estão tudo certo, viu, amor? Sim, com Não é que certeza. agora ele vai ter, ele poderá, mas tudo muda e muda o tempo todo. Cada emoção que a gente muda, a gente transmuta para outra coisa melhor, né? Sim, sim. Principalmente porque eu sou bipolar também, né? Ele tem uma forte tendência a ser bipolar, né? Eu vi, mas não quis dizer não. É. Ok, gente. O que é que vocês acharam do exercício? E se dentro, porque veja bem, quando a gente está aqui fazendo exercício, de qualquer forma a gente cria um campo, né, Lude? Então, esse campo facilita com que todos nós tenha essa disponibilidade maior de acessar essas informações com o PS, né, com percepção extrasensorial. Então, fica mais fácil. Ok. Assim, vocês viram em vocês alguma modificação? Vocês já tinham esse dom? O que é que vocês acham? Alguém gostaria de dizer, por favor? Agora, assim, bem séria. Socorro, a gente já sabe que ela tem, né? Ok, começa com Cris, depois Socorro. E tu também tem. Sim, tudo bem, mas eu, por exemplo, vou dar o meu primeiro, vou atropelar a Cris. Vice Cris. Com os exercícios e com a determinação de eu quero ver, eu vi mais do que senti, porque eu determinei que eu queria ver. Então, nesses últimos exercícios, você sabe que para mim é mais fácil sentir, tá? Então, eu só senti ele nervoso. E aí, nervoso é uma gama de coisas, tá? E com comportamentos inadequados. Mas o resto eu vi. Então, para mim, essas nossas aulazinhas, os exercícios e a determinação de ver me facilitaram ver mais do que sentir. Então, para mim, eu tive ganhos. Aí, próximo, Cristina e depois Socorro. Eu tive ganhos, né? Em relação ao primeiro que eu fiz, eu achei esse curso melhor, tá, Márica? Mais bem elaborado, mais trabalhado, sabe? E eu creio que o próximo vai ser com certeza melhor. Já estou matriculada. Tá? Cada vez que você aprimora, você bota um que mais, né? E eu tenho gostado muito da experiência que isso tem me trazido. Como eu já falei uma outra vez, tem me trazido mais clareza sobre as minhas vivências, né? Antigamente eu não tinha resposta, hoje eu já tenho um caminho a seguir. Na questão de ver, da vidência mesmo, Cris, melhorou alguma coisa, diferenciou, foi a mesma coisa, como é que isso funcionou? Então, hoje quando eu vejo, né, e eu vou falar uma coisa para você, é sem esforço, tá? Vem como uma coisa mais natural.
sem esforço nenhum. Antes, Isso sim. é meu filho! Pense, um menino de 30 e poucos anos pentelhando aqui em cima de mim. Tu acreditas? Vai! E tu Daqui a gozando pouco. com isso, né? Achando Hein? ótimo receber. Como é? E tu achando ótimo, né? Quando eles penteiam Não, assim, até irada, porque ele pentelhou aqui, baixou o computador, baixou a tampa, saiu, ficou pentelhando. Magna diz, eu amo. não é? Engana que eu gosto, eu sou mãe. Mais alguma coisa, Cris? Não, Málica, não, a senhora já pontuei o que, para mim, dessa vez eu saio um pouquinho melhor do que antes. Legal, E no obrigada. próximo eu vou sair melhor ainda. Deus queira. Corrinho foi a segunda que levantou a mão. Não, é porque geralmente eu sinto e vejo o que as pessoas têm, que eu me programei para ver saúde, né? Eu não gosto de ver mais certas coisas, né? Então, eu vejo mais saúde, trabalho mais com saúde, com pessoas já em estados terminais. E quando eu fiz essa aqui, eu determinei que eu queria ver. Assim você falou o nome, eu já vi o rapaz, eu já vi os cabelos grandes, encaracolados, eu já vi a roupa, eu já vi a casa. Você mora em casa, não é? Ei, Wilson. Sim, uma casa bem grande. E eu vi essa casa. E é clara a frente dela, não é isso? Bem clara, ampla. Eu vi. Então, eu vi ele na frente dessa casa, não sei se era uma bicicleta que estava lá, se era uma moto, eu vi ele de bermuda, então eu determinei ver, porque geralmente eu sinto o que as pessoas estão sentindo, ou quando elas estão doentes, que eu trato mais saúde, né? Então, eu vi isso bem, foi muito bom, Consta, eu vi bem claro, é como se tivesse um filme na minha frente. E dessa vez colorido, né? Então, em Exato, cor e meio. determinar, porque tu tem uma capacidade arretada do bichinho, então determina, eu quero ver, porque aí você bota o ver com sentir completa. Aí, para mim também foi, a questão de ver melhorou. Flobela espanca. Do outro lado do mundo descansa uma grande flor. Não é a Flobela espanca, é a Flobela Fernandes, mas também é meu amor. Aqui do Nordeste querido, estou lhe mandando uns versos com todo carinho, amiga. Nesse mundo de reverso, receba o meu abraço e seja aqui bem-vinda. Uau! Baixou o santo. Divazinha. Eu não sei se a Málica está a ver melhor, mas está a versar muito melhor, com certeza. Pelo menos da minha perspectiva, gratidão pelo carinho. Então foi bem interessante, não é? Apesar daquilo que nós falámos inicialmente no privado, mas ainda assim foi bem interessante e sempre se aprende, não é? Até porque a troca de experiências, este diálogo que permite aqui, não só com as perguntas, das questões, mas também essa partilha de experiências que é extremamente importante e que permite aí trazer uma abertura, não só com aquilo que a Málica tão bem trouxe para nós, mas também essa experiência de cada um que permite sempre acrescentar mais alguma coisa, não é? Então, sou muito grata pela oportunidade, muito grata a todos mesmo. Gratidão, Málica. Essa experiência são poucas aulas, são pouquíssimas aulas, foram só, com hoje dá umas 10 horas de aula, né? Assim, te ajudou a aumentar algum tipo de percepção, Flobela? Sim, de algum modo sim, porque vamos lá ver, os exercícios que foram feitos, aquele de estar sem rosto, eu não conhecia esse exercício, então esse sim aumentou um pouco para poder ter uma perspectiva, de facto, como se o mundo nos entrasse pelo rosto adentro, né? Para nós podermos ter esse ponto de vista, né? De observação um pouco mais alargado. Esse exercício para mim foi muito interessante, sim. Tenho estado a praticá-lo, então vamos embora, né? Obrigada, Florzinha. Gratidão.
Vai, Drica. Meu Deus, estou apertando os botões errados aqui. Achei o curso maravilhoso. Assim, gostei muito do conteúdo. Adorei as práticas. Mas eu confesso que eu sou uma pessoa que eu tenho medo. E aí, assim, aí é uma questão minha. Eu fico com medo, por exemplo, aquele exercício do rosto, eu ficava com medo de puxar para mim alguma coisa de alguém e não conseguir depois devolver. E eu ficava assim, ai meu Deus, será que eu vou fazer direito? Então, assim, às vezes me dava medo e eu travava. Agora eu consegui fazer. Não sei se foi tão certinho e tudo mais, mas pelo menos deu uma fluida. Outra coisa, o exercício da gente fazer aquela coisa de não olhar sem focar, né? De ficar olhando. A sensação que eu tinha é que assim, vai aparecer um negócio, você vai sair correndo. Eu ficava assim, meu Deus do céu, vai mesmo? Tem certeza? Vai continuar? Então, assim, é um exercício que eu vou ter que fazer comigo mesma para saber se eu quero mesmo desenvolver esse lado, né? Para não ficar com medo, porque que funciona, funciona. Então, assim, eu acho que assim, nos próximos cursos, que eu com certeza vou participar, se tiver mais práticas assim, para a gente fazer junto, eu acho que dá uma coragem a mais, sabe? Para assim, poxa, não tem problema, é seguro e tal, porque eu sozinha eu fico realmente com medo de fazer alguma besteira, dar alguma coisa errada, sabe? Mas eu adorei o conteúdo, adorei as experiências que cada um trouxe, dividindo e enriquecendo mais ainda. O conteúdo da Mari, a explicação, e ela esmiuça e vai tirando a dúvida de todo mundo e sempre acrescenta alguma coisa a mais, assim, só agradecimento. Um beijo. Tá? Mas hoje você tem 2 cavalheiros para lhe salvar. Ó. O Wilson, certo? E o Gideon. Tá Qualquer vendo? coisa, você pode pedir socorro aí. Maravilha, só. É a família toda de Magna hoje, ó. A parte que eu mais na gosto. sua casa. Oi? Se precisar, vou na casa dela. Aí, tá vendo? Olha só. Aí, tá vendo? Muito Fala, lindo. Gideon. Não, desculpa, apertei errado. Eu ia desligar o microfone e apertei a mão. Mais alguma coisa, Drica? É só isso. Agradecer Não, mas assim, muito. se você tiver, eu acho que tiver algum problema, a turma aqui, a gente se ajuda, com certeza, eu confio nisso. Não, mas não foi assim, coisa minha mesmo. Porque, assim, sabe quando você tá com aquela sensação do tipo, vai aparecer, apareceu. Aí trancava. Oi, tititia, oh meu Deus, olha que coisa mais linda, adoro pet. É muito Alguém amor. quer dizer alguma coisa, gente? Gideon, Obrigada. Wilson, Ludmila, Magninha. Fala, Lud. Tu não vai deixar sem falar, Lud, senão não é minha Lud. Eu tenho que deixar eles falarem primeiro, sou sempre eu que falo, esse que é o problema. Bom, eu acho que sem palavras para falar o seu trabalho, você é maravilhosa, é uma pessoa que eu me espelho. Para mim, tem uma percepção total, uma abertura muito grande, me ajudou muito e vai me ajudar muito, sim. Contrário da Adriana, na verdade, eu me jogo. Eu experiencio, eu quero saber, eu quero colocar, eu troco, já teve depoimentos aí, você colocou lá o depoimento que eu fiz, eu vi depois, antes da nossa live, no seu Instagram, você colocou, até você me pediu para publicar. E assim, só tem aumentado, né? Eu só tenho que te agradecer, né? Mas agora entendendo realmente o que acontece comigo, como que eu posso evoluir, como que eu posso trazer isso, né? Você é muito didática, parabéns aí pelo trabalho. Assertiva naquilo que traz. Eu vou te pentelhar muito ainda, né? Porque eu pergunto, mas acho que é o que vai fazer a diferença, que faz a diferença, não tem como. É intenso, porque, na verdade, tudo aquilo que eu busco, você tem aí, né? Então, eu só tenho que te agradecer de coração. E que continue. Espero que você se abra para essa internet, para que você vá à frente, não só para nós, mas para muitas pessoas que precisam de você.
Esse é meu recado. Tô tentando, mas é difícil. E olha que eu tô tendo ajuda. Mas vai sim. Quer Gratidão. falar? Desculpa, Lude, terminou, querida. Não, terminou. Gratidão, sabe? Muito obrigada mesmo. Quer falar alguma coisa? Te ajudou de alguma forma, Wilson? Wilson, assim, eu quero agradecer, ele traz uma vibe que eu não ando muito. Nossa, mãe, aprendi muito com você, viu, querido? Muito obrigada. Obrigado você. Quero agradecer muito o curso, né? Foi muito engrandecedor. É bom para nós vermos todas as vertentes, né? Eu estudo várias, né? Eu gosto do conhecimento, né? Não existe a verdade absoluta, né? Sempre nós aproveitamos, engrandecemos o conhecimento, né? Tanto que conhecimento não ocupa espaço, né? Cada grãozinho que nós aprendemos, nós vamos tendo cada dia mais a sabedoria que nós vamos formando. Gostei muito do curso, foi muito boas práticas, tá? Eu utilizo, né? Eu tenho o hábito, né? De fazer as práticas, né? Levar tudo a sério o que eu faço. Gostei muito e muita gratidão. Gratidão. Meu amigo Gideon Soninho, eu por disse ali, Soninho, Gideon, Soninho. Tá grande. Olha, eu só posso agradecer também, vou repetir as palavras de elogios de todos aqui, a Ludmila fez Mas te uma abriu lista. alguma coisa, Gideon? Te despertou, redespertou algum donzinho aí que você estava dormindo? Olha, eu não costumo praticar muito ler aura ou qualquer coisa ligada à psicometria para evidência, né? Mas é sempre muito gostoso quando tem uma prática, né? Muito do que você ensinou eu não conhecia, ou às vezes vi de alguma maneira diferente. A maneira como você ensinou, mostrou, as técnicas, são novidades para mim. Para mim dá um gostinho de querer mais, dá um gostinho de acreditar que é possível e confiar no que está sendo percebido, né? E não duvidar. Né? Acho que para mim isso é um reforço muito forte, né? Você acredita que não está longe não é nenhum devaneio, né? Por fazer em grupo, fazer com pessoas menores, é mais ou menos isso, tal, é muito legal, né? Mas eu raramente pratico, raramente faço. Eu cada vez que uma oportunidade dessa, ela é bem especial. E eu quero agradecer muito o Wilson, que eu aprendi muito com você, uma grata surpresa no curso, uma alegria muito grande por conhecer uma pessoa como você. Gratidão a tudo que você trouxe aqui. Muito bacana. Obrigado. O Wilson trouxe informações megalosas, Gratidão. mega maravilhosas. Amei, amei. Só não quero seus presentes. Pode? Magninha, meu amor. Fala aí, meu amor. Eu faço minhas palavras de todos, porque todos conseguiram falar e dizer realmente o que você é, o seu curso. Eu adoro, sempre estou atrás, fazendo os cursos com você e aprendendo. Então, essa é a minha maguinha preferida, vocês Socorro. Eu chamo ela Fadinha, você é a maguinha. Então, estou na cola, aprendendo. Okay. É isso aí. Eu que agradeço a vocês, foi maravilhoso encontrar vocês. Espero que a gente não se separe. Diga, Wilson, por favor. Só um detalhe sobre o presente, né, que é interessante, né? Os presentes que nós recebemos, né, energéticos, né, tem o mesmo funcionamento dos presentes que nós recebemos no plano físico, né? Quando eu recebo um presente e eu não quero, o que eu faço? Ou eu destruo ou devolvo para a pessoa. A mesma coisa no energético. Ou eu destruo ou eu devolvo, né? Às vezes a pessoa precisa ter aquele presente de volta para ela sentir, né? Não estou falando para ninguém fazer isso. Ou né? devolve. Mas é muito bom de devolver também a pessoa, né? Ou você quer me transmuta, ou você simplesmente faz isso, usa o espelho e devolve. Vai depender do crescimento de cada um. Exatamente. Ou da necessidade, né? Às vezes a pessoa é tão evoluída, né? Que ela só entende assim, né? Eu estou devolvendo para ela crescer. E tem uns que a gente chega e dá vontade, às vezes, de jogar na natureza. Eu devolvo para a natureza. Fala, Adriana.
Já vai ter uma segunda parte do curso? Era a próxima pergunta minha. Vamos dar uma descansadinha. Eu vou organizar, tá bom? Vamos dar uma descansadinha. Faz o seguinte, aproveita essa descansadinha. Depois eu vou botar lá. A segunda parte realmente teve um segundo módulo no outro curso, não foi? Maria Cristina fez, que a gente trabalha com visão etérica, tá? Até agora, a gente trabalhou mais com visão astral, não é isso? Aí vamos ver como é que a gente funciona na visão etérica. Em geral, é mais difícil do que a visão astral, para a maioria das pessoas. Agora, uma coisa como curadores energéticos, para quem tem reiki, cura prânica, colar em NEM, e outras curas com as mãos, né? Ela é bem legal, porque a visão etérica, ela permite que você veja o órgão das pessoas funcionar. Não sei se você já tem essa capacidade. Já viu, Wilson? O órgão das pessoas? Sim, eu conheço algumas técnicas que eu fiz para conhecer órgão, né? Crânio sacral, por exemplo. Pronto, essa eu não conheço, tá? Aí você fazendo, você tem a visão do órgão da pessoa doente. Pronto, Ludmila, eu sei que Ludmila fez reiki, deve ter também. Aprimorando com a sua clarividência, né, amiga? Pronto. A Adriana, eu sei que não tem, porque não trabalha com reiki, né? Gideon, você já tem essa? Afonso, dá licença, perdão. Olha, a Adriana tem mais conhecimento do que ela fala. Ela simplesmente é modesta, mas ela tem muita sensibilidade, ela tem muito conhecimento, ela lê muito, ela estuda muito. Agora, ela não gosta de demonstrar o conhecimento que tem. Concordo. Gideon já consegue ver também, né? Gideon já consegue ver. Porque eu não conheço as pessoas todas. Flobela consegue ver. Não é isso? Mas já consegue ver. Cristina também consegue ver. Demais Magda agora. também consegue ver. Então, a maioria de nós consegue ver. Então, o que é que a gente pode, né? O que é que a gente faz além disso com a visão astral? Você pode trazer, você vê o órgão, você vê na sua tela mental, da forma que você veja, não sei, e uma das condições que a clarividência etérica faz, você pode aumentar esse órgão. E não só isso, né? Por exemplo, você pode ver um animal, estou aqui no quarto andar, eu vejo um animal lá embaixo, e eu posso trazer essa imagem aumentada para mim. Tá certo? Então, gente, gratidão, bom descanso, façam as práticas para a gente se encontrar depois. Se Deus quiser permitir, para mim será um prazer vocês voltarem. Tá bom? Para nós também. Gratidão. Saudade já. Oh, meu Deus. Boa noite. Boa noite. Tchau, menina. Tchau. Boa noite. Gratidão. Bye, bye.